Olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Então agora, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre as aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Vocês vão encontrar esses exercícios na página 90. O enunciado diz o seguinte, pessoal. Já sabemos que um triângulo retângulo é a metade de um quadrado ou de um retângulo. Quando dividimos em duas partes iguais, por uma de suas diagonais. Utilizando o Teorema de Pitágoras, calcule as diagonais dos quadrados de lados 3 e 5. Então aqui nós temos um quadrado, como foi falado, a diagonal do quadrado vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, né? O quadrado é um quadrilátero que tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Aplicando o Teorema de Pitágoras para determinar a hipotenusa, né, nós sabemos que esse lado também é 3, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 9. Então, diagonal ao quadrado igual a 18, né? Então a diagonal vai ser a raiz quadrada de 18. 18, a gente pensa, tem algum quadrado perfeito que é divisor? Tem, né? Que é o 9. Então nós podemos decompor o 18 em 9 vezes 2. E a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então a diagonal desse quadrado, 3 raiz de 2 centímetros. Joia? Vamos fazer o mesmo procedimento para esse quadrado de lado 5. Então, olha, aqui nós sabemos que é 5 centímetros. Então a diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então aqui a diagonal ao quadrado vai ser 25 mais 25. Então, eu já posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 50. E o 50 tem algum divisor que é quadrado perfeito? Tem, né? É o 25. 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Então, a diagonal desse quadrado vai ser raiz de 25, 5 raiz de 2 centímetros. Pessoal, agora eu vou fazer a demonstração da fórmula para calcular a diagonal do quadrado. Então aqui nós sabemos que o quadrado tem 4 lados iguais. A diagonal representada pela letra D. Aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual. O coeficiente desse lado ao quadrado é 1, desse lado ao quadrado é 1. Eu posso somar os coeficientes. 1 lado ao quadrado mais 1 lado ao quadrado, 2 lado ao quadrado. Então, como está elevado ao quadrado, a diagonal, eu posso tirar a raiz quadrada de 2 lado ao quadrado. Como essa raiz aqui nós sabemos que é o índice 2 e o L está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. E a condição para ele sair da raiz é perder o expoente. Então a raiz quadrada de 2 lado ao quadrado é lado raiz de 2. Então, essa é uma fórmula em qualquer quadrado. Se você pegar a medida do lado e multiplicar por raiz de 2, você obtém a medida da diagonal. Se você observar nos exercícios da página 90, a diagonal do quadrado menor, com o lado 3, foi 3 raiz de 2 centímetros. Confere. O quadrado de lado 5 foi 5 raiz de 2 centímetros. Portanto, sempre para calcular a diagonal do quadrado, basta você pegar a medida do lado e multiplicar por raiz de 2. Beleza?
Agora, eu vou fazer a demonstração para vocês da fórmula para calcular a altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que possui três lados com mesma medida, certo? Se eu traçar a altura do triângulo equilátero, eu vou chamar a altura de H. Observe que aqui eu vou ter um triângulo retângulo, ó. E aqui eu vou ter a metade do lado. Eu posso falar que é lado dividido por 2. E de cá também lado dividido por 2, ok? Já que a medida do lado eu chamei de L. E aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. A hipotenusa do triângulo aqui é o L. Então eu faço que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, chamei aqui de H, mais lado, outro cateto aqui, ó, lado sobre 2 ao quadrado. Como é uma fração, é necessário que coloque parênteses. Então primeiro eu vou fazer a potência. Então vai dar lado ao quadrado igual H ao quadrado mais, quando é potência de potência, eu multiplico os expoentes, vai dar lado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado, 4. Eu vou passar esse termo para o primeiro membro e vou isolar o H. Então eu vou ficar com lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4 igual H ao quadrado. Como eu tenho uma fração com denominador 4, é interessante eliminar essa fração. E para eliminar essa fração, um jeito bem fácil é fazendo assim, ó. Eu vou multiplicar essa equação inteira por 4. Por que por 4? 4 é o número que está no denominador. Só que eu tenho que multiplicar todos os termos. Então eu vou fazer assim, ó. L ao quadrado vezes 4 vai ficar 4L ao quadrado. Menos L ao quadrado vezes 4 dividido por 4 vai ficar só L ao quadrado. Você concorda? Ó, pensa. 4L ao quadrado dividido por 4. Simplifica, sobrou L ao quadrado. E H ao quadrado vezes 4, 4H ao quadrado. Lembrando que o coeficiente aqui é 1, eu posso subtrair. Então aqui eu vou ter 3L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. A minha intenção é isolar o H. Então eu vou passar esse 4 dividindo. Então vai ficar 3L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Então, para determinar o H, eu vou tirar a raiz quadrada de todo aquele termo lá, ó. Raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Tá certo? Então, H igual, eu vou tirar a raiz quadrada de L ao quadrado, vai dar L. O 3 não dá para tirar da raiz, ele continua. E raiz quadrada de 4 é 2. Daí eu chego numa fórmula. Sempre que eu quiser calcular a altura do triângulo equilátero, basta eu pegar a medida do lado, dividir por 2 e multiplicar por 3. Isso facilita a resolução de inúmeros exercícios. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês como fazer a dedução da fórmula para calcular a área do triângulo equilátero de um jeito bem prático e bem rápido. Mas para isso, a gente tem que lembrar da fórmula para calcular a área do triângulo. A área do triângulo a gente calcula fazendo base vezes a altura e dividindo por 2, né? Nós vimos anteriormente que a altura do triângulo equilátero, para a gente obter a altura, basta a gente pegar a medida do lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Agora, basta a gente substituir aqui os valores, ó. Qual que é a base do triângulo? A base desse triângulo nós estamos representando pela letra L.
Todo triângulo ele tem 3 bases, né? Mas essa base aqui é relativa a essa altura, tá joia? Então, no lugar do B, eu vou colocar o L. No lugar da altura, eu vou substituir pelo valor que eu havia encontrado, que é lado raiz de 3 sobre 2, e vou dividir tudo por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é a metade da área do quadrado, é a metade da área do retângulo, joia? Então, agora, efetuando o cálculo, eu vou fazer L vezes L. L vezes L vai dar L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, tudo dividido por 2. Isso aqui eu posso transformar numa divisão, ó. Então, a área do triângulo vai ficar L ao quadrado, organizando agora. Raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. O denominador desse 2, a gente sabe que vale 1. E como resolver uma divisão de frações? Ora, para resolver uma divisão de frações, a gente faz o seguinte. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O inverso é quando a gente dá o tombo. Um passa para cima e o 2 passa para baixo. E a multiplicação de frações a gente faz em linha reta. Então, multiplicando em linha reta, eu vou ter o resultado da fórmula da área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, em qualquer triângulo equilátero, para calcular a área, basta você pegar a medida do lado, elevar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 4. Essa demonstração está na página 95 da sua apostila.